ouviu falar aquela história que no Brasil o ano só começa depois do carnaval? Mentira! 2022 já começou com um assunto quentíssimo, o famoso DIFAL para não contribuinte. Sim, ela mesma. A cobrança de ICMS em transações em que o consumidor não é contribuinte do ICMS. Esse assunto nos últimos dias tem tirado o sono dos varejistas de todo o país. O que acontece agora que foi publicada a tão esperada Lei Complementar 190 de 2022? Fique aqui comigo que a Econet explica pra você. Há muitos e muitos anos, as relações comerciais ou as prestações de serviços interestaduais, em sua grande maioria, aconteciam entre empresas, pessoas jurídicas. Não era muito comum ocorrer vendas ou prestações de serviços diretamente para não contribuintes localizados em outros estados. No final do século passado, pode-se dizer que tivemos uma enorme revolução com a popularização da internet. Essa popularização foi ocorrendo gradativamente e hoje já é realidade. Ainda bem, é isso que possibilita eu estar aqui agora falando contigo. Uma das grandes consequências foi o surgimento do comércio eletrônico, o e-commerce, o que acarretou uma sensível alteração nas relações de consumo. As vendas interestaduais, destinadas a consumidor final, realizadas por meio eletrônico, tornaram-se cada vez mais comuns e, é claro, passaram a representar uma fatia cada vez maior nas receitas dos estabelecimentos do varejo. Essa evolução foi necessária, muito bem-vinda, mas acabou causando um certo probleminha na área tributária. Desigualdades regionais por conta da má distribuição da arrecadação entre os estados. Vamos entender melhor isso. É notório que a grande maioria dos produtores de mercadorias e dos prestadores de serviços estão nas regiões Sul e Sudeste. Consequência: maior volume de operações, mais receitas, preços mais atrativos. Soma-se a isso um menor custo operacional para as realizações de vendas pela internet. Isso fez com que os consumidores localizados noutras regiões passassem a adquirir mercadorias das regiões Sul e Sudeste. E os estados dessas regiões passaram a arrecadar ainda mais impostos e a dispor de mais recursos para investimentos. Por exemplo, se uma empresa do Paraná vendesse um produto a um consumidor pessoa física do Acre, a empresa do Paraná recolhia o imposto para o seu estado com a alíquota interna estabelecida pelo governo paranaense. Ocorre que, do ponto de vista do Acre, não haveria arrecadação de ICMS sobre uma operação que envolvia consumidores acreanos. Para corrigir essa injustiça, foi criada a partilha do ICMS em operações interestaduais destinadas a não contribuintes por meio da Emenda Constitucional 87 de 2015. Deixava de ser recolhido o ICMS integralmente na origem, passando a ser recolhida uma parcela na origem e uma outra parcela, o DIFAL, no estado de destino da operação. Em outras palavras, a Emenda Constitucional 87 estabeleceu que toda transação de bens e serviços entre fornecedores e consumidores de estados diferentes estaria sujeita ao pagamento, ao estado onde o bem ou o serviço foi consumido, da diferença entre a alíquota interestadual e a alíquota interna do estado do consumidor, o chamado diferencial de alíquotas ou DIFAL. Depois da emenda constitucional, os estados dos consumidores passaram a receber parte desse imposto. Para se adequar ao novo texto constitucional, os estados estabeleceram, por acordo, regras de cobrança e compensação do pagamento do ICMS. E foi aí que surgiu um probleminha. Eu comentei há pouco que os estados estabeleceram, por acordo, regras de cobrança e compensação do pagamento do ICMS. Quando eu usei o termo acordo, estava me referindo a um convênio ICMS, firmado no âmbito do CONFAZ, o Conselho Nacional de Política Fazendária. O probleminha é que isso não poderia ter sido feito através de convênio. Muitas ações foram ajuizadas questionando isso, até que o tema foi parar no Supremo Tribunal Federal. O STF considerou tal convênio inconstitucional por usurpar a competência da União, a quem cabe editar norma geral via lei complementar. Ou seja, a matéria deveria ter sido regulada inicialmente pela União,
por meio de lei complementar. E para desespero dos estados, a Corte modulou os efeitos dessa decisão para vigorar já a partir de 1º de janeiro de 2022. Isso significa que até 31 de dezembro de 2021, as disposições do convênio ainda eram válidas. Mas, a partir de agora de 2022, se não houvesse lei complementar, segundo o STF, não haveria como cobrar o DIFAL para não contribuintes do ICMS, o que poderia representar uma redução drástica na arrecadação dos estados. É incrível como, quando existe a real chance dos estados sofrerem uma redução na arrecadação, as coisas lá no Congresso andam na velocidade da luz, não? No dia 16 de dezembro, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei complementar número 32 de 2021. Esse projeto já havia sido aprovado pelo Senado Federal há alguns meses, mas sofreu algumas mudanças e precisou retornar ao Senado para nova votação. Menos de 4 dias depois, no dia 20, o Senado aprovou as mudanças e enviou para a sanção presidencial. A expectativa era que a norma fosse publicada e sancionada ainda em 2021, mas isso não aconteceu. A Lei Complementar número 190 de 2022 foi publicada no Diário Oficial da União em 5 de janeiro de 2022. E é sobre o teor e a repercussão dessa lei que iremos falar bastante nos próximos dias. Quem bate o olho na lei pode até achar que eu tô fazendo drama, que ela é bem curtinha e tal, mas é aí que você se engana. Esse é só o primeiro vídeo que eu estou trazendo para você sobre esse assunto. Vem muito mais por aí. E Yasmin vai ter vídeo explicando em detalhes a questão da vigência e dos princípios da anterioridade e da não surpresa? E Yasmin vai ter vídeo demonstrando o novo regramento sobre a base de cálculo por dentro? E Yasmin vai ter vídeo falando do local da operação e dos casos de entrega em local diverso do domicílio do comprador? Yasmin, verdade que os governos dos estados vão criar um portal da DIFAL? Você vai mostrar pra gente o que tem lá, o que não tem, pra que serve? Mas é claro que sim! Você já percebeu que iremos conversar bastante nos próximos dias. Meu objetivo é esclarecer todas as suas dúvidas para que você volte a dormir tranquilo. Então, aquela dica de sempre: inscreva-se no canal e ative as notificações. Dessa forma, você será avisado em primeira mão quando postarmos todos esses conteúdos, ok? A gente se vê em breve!